Olá, gente! Depois de ter construído a primeira fase da bandeira, ou seja, a construção inicial que já foi mostrada na videoaula anterior, onde os pontos livres estão corretamente localizados, os arcos foram feitos, a circunferência foi feita, vamos mostrar nessa videoaula aqui a relação entre o controle deslizante e cada ponto livre. Eu tenho aqui a bandeira construída e esses pontos pretos aqui, que são as intersecções dos arcos com a circunferência, eu não preciso mais. Então eu vou desmarcar eles aqui na janela de álgebra. Certo, então aqui eu vou fazer relação com 3 pontos apenas para te dar a ideia de como é que se faz. O ponto Z vai se deslocar aqui na horizontal, o ponto 1 vai se deslocar aqui na vertical, e o meu ponto D1 que tem um movimento inclinado, só para te verificar. Além desses pontos que estão nos polígonos, eu ainda vou mostrar a rotação do ponto J1 e do ponto H1 e I1, que vão formar a circunferência e os dois arcos. Vamos lá então? Primeiro eu vou fazer a dependência entre Z e o controle deslizante T. Olha bem, quando o controle deslizante estiver no zero, eu quero que meu ponto Z esteja aqui, ó, no 0, 0. À medida que o controle deslizante se deslocar, quando ele chegar no 10, o meu ponto Z vai ter que chegar aqui nesse extremo, cujas coordenadas são 17,1 e 0. Compreendido? Então vamos lá. Eu tenho a relação entre T, x do ponto e y do ponto. Muito bem. Quando t for 0, o x tem que estar em 0 e o y tem que estar em 0, como eu mostrei anteriormente. Agora, quando t for 10, o meu x do ponto tem que estar em 17,1 e o meu y do ponto continua em 0. Então, eu tenho uma relação aqui de dependência entre as variáveis t e x. Eu vou escrever, então, x é igual a mt mais n, tá bom? Esse m é o coeficiente angular. Ele é obtido pela variação do x dividido pela variação do t. Qual é a variação do x? Bom, a variação do x é 17,1. E a variação do t é 10. Se eu fizer essa divisão aqui, eu vou obter para m 1,71. Muito bem. O n é obtido diretamente aqui nessa linha. Eu tenho que o n é o meu coeficiente linear. O coeficiente linear aparece quando a variável independente, o t, for 0. Então, o meu n vai ser 0 também. Com isso, eu tenho o x do ponto igual a 1,71t, que é essa expressão aqui, substituindo o m por 1,71. Muito bem. Agora eu vou colocar essas coordenadas lá no ponto S, no ponto Z. Lembra que o y é constante nesse caso, conforme a gente pode ver na tabela. O y é 0. Então, eu vou pegar meu ponto Z, vou dar 2 cliques e vou alterar aqui as coordenadas. Ó. Eu que vou colocar aqui nas coordenadas o meu ponto, cujo x vai ser 1,71t, 1,71t, vírgula, e o meu y vai ser 0. Isso são as coordenadas do ponto. O ponto Z vai ter as seguintes coordenadas, 1,71t e 0, ou seja, ele vai estar na altura 0, no y 0, mas o x do ponto vai depender do t. Ok. Olha só o que vai acontecer agora. À medida que eu desloco o meu t, o meu ponto S se desloca junto entre o início e o final da bandeira. Eu ainda vou pegar aqui o ponto Z, vou desabilitar o rótulo. Em propriedades, eu vou definir exibir rastro e vou trocar a cor. Como aqui vai ser a bandeira, a parte verde da bandeira, eu vou colocar um verde aqui, tá? Um verde escuro da bandeira do Brasil. Agora, quando o meu controle deslizante se deslocar, vai aparecer o rastro do ponto que se desloca junto, certo? Vamos agora para o próximo ponto. O ponto A1. O ponto A1 eu quero que saia daqui quando t for 0 e chegue aqui quando t for 10.
Então vamos lá. No início, o ponto A1, vou te mostrar aqui o ponto A1, tem coordenadas 17,1 e 0. E no final, ele vai ter coordenadas 17,1 e 12, certo? Então vamos lá na nossa construção. T, X e o Y. O T vai continuar variando de 0 até 10. E o meu X, lembra que quando o A1 estiver lá embaixo, vai ser 17,1. E o Y vai ser 0. Quando ele estiver lá em cima, o X vai continuar sendo 17,1 e o Y vai ser 12. Portanto, eu tenho a seguinte relação. O X é constante. Agora, o Y vai variar de acordo com o T. M, T mais N. Igual mais. Certo. Então, para calcular o M vai ser a variação do Y pela variação do T. O M vai ser igual. Variação do Y, 12. Variação do X, 10. Variação do X, 10. Então, meu M vai ser igual a 1,2. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. X é constante e vale 17,1. E o Y vai ser igual a 1,2t. Mais o n. Só que o n também é zero, porque o n vai sempre aparecer quando a variável independente for zero. Então, quando o t for zero, o y é zero, logo o n vai ser zero também. Eu tenho as seguintes coordenadas, então, para o meu ponto A1. O x é constante em 17,1 e o y varia de acordo com a relação 1,2t. Vamos marcar isso agora. Vou pegar meu ponto A1, clicar duas vezes e vou trocar as coordenadas do ponto. Eu vou ter aqui x 17,1 e o y vai ser 1,2t. 1,2t. Certo? Fechei parênteses, vou dar OK. Esse ponto aqui vai se deslocar agora à medida que o controle deslizante se desloca. Olha lá, ó. Perfeito. Eu vou de novo, vou tirar o rótulo do ponto e vou trocar a cor para verde. Propriedades. Vou em cor verde e vou em exibir rastro. Certo? Então agora eu tenho dois pontos que se movem de acordo com o controle deslizante. Aí, ó. Estão aparecendo direitinho. Muito bem. Vou pegar o ponto D1 agora. Então agora o ponto D1 vai se deslocar também em relação ao controle deslizante T. O ponto D1 eu vou colocar aqui no início. Eu quero que se desloque até aqui, à medida que o controle deslizante sai do zero e chega até o 10. Bom, então vou fazer as relações. T, X e Y. O T vai continuar variando de 0 a 10. Quando o T for 0, o D1 vai ser 1,43. É só ali olhar na janela de álgebra para o X. Isso aqui é um 3. E o Y vai ser 6,03. Estou olhando ali na janela de álgebra, o ponto D1. Agora, quando o T chegar em 10, o ponto D1 vai ter que chegar aqui no ponto mais baixo do losango. As coordenadas vão ser 8,53 e 1,44. Então, quando o T for 10, o X vai ser 8,53 e o Y vai ser 1,44. 1,44. Muito bem. Agora eu tenho que criar a relação entre x e t e entre y e t. Vamos começar com o x.
x é igual a mt. O meu m vai ser a variação do x, que é 8,53 menos 1,43, dá 7,1, dividido pela variação do t, que é 10, o que dá 0,71. Então, eu já consigo escrever meu x. Ó. O meu x vai ser 0,71t mais o n. De novo, vou te lembrar o que é o n. O n aparece direto como o coeficiente linear. Ele ocorre quando a minha variável independente é zero. Então, meu n vai ser 1,43. Tá? Mais 1,43. Eu já tenho agora o meu x. Coordenada x do ponto. Agora a coordenada y. O y tem uma relação de dependência com o t. Então, y é igual a mt mais n. O m vai ser a variação do y pela variação do x. A variação do y vai ser 1,44 menos 6,03, que dá menos 4,59. Então, 9. E minha variação do t é 10. Tá? Então, isso aqui vai dar menos 0,459. Com isso, eu já consigo escrever meu y. O y vai ser menos 0,459, isso aqui é 459, t mais o n. O n, nesse caso, vai ser 6,03. Quando a minha variável independente é zero, aparece aqui meu n, 6,03. Vou colocar aqui 6,03. Com isso, eu tenho as minhas duas coordenadas prontas. E agora eu vou selecionar meu ponto D1, clicar duas vezes e vou colocar parênteses para digitar um ponto. O meu x vai ser 0,71t mais 1,43. E o meu y vai ser menos 0,459t mais 6,03. Vou fechar parênteses. E está aí o meu ponto agora D1, que vai depender do controle deslizante. Ok. Muito bem. Quando eu mexer agora o controle deslizante, o D vai se locomover ao longo do losango, de um lado ao outro. Vou clicar duas vezes em D1. Vou em propriedades exibir o rastro, trocar a cor para amarelo e vou pedir para não exibir o rastro, para tirar aquele D1 lá do meu ponto. Se eu movimentar agora o meu controle deslizante, ó, eu tenho os pontos se movimentando à medida que o controle deslizante se desloca. Certo? Falta ainda a circunferência e os arcos. Eu vou interromper essa videoaula aqui para não ficar muito longa e na próxima eu mostro como fazer essa última interdependência entre o controle deslizante e os pontos livres. Obrigado por acompanhar a nossa videoaula. Até mais.